Bom dia, como é que estão vocês aí? Depois da prova de Campinas, todo mundo refletindo sobre essa prova, se eu fui bem, se eu não fui bem. Daqui a pouco a gente conversa sobre a temática da prova e algumas pontuações que eu quero fazer com vocês, tá bom? Hoje, dando continuidade aqui no CAMAT ao nosso curso extensivo na matéria de processo, trabalho e processo civil, vamos tratar de um tema bem interessante, vamos tratar de processo cautelar. Processo cautelar é um instituto fundamental do processo civil e nós precisamos saber os seus contornos básicos, saber as suas regras importantes e a medida de aplicabilidade dessas regras no processo de trabalho, tá bom? Então, aquela dica que eu já dei para vocês permanece sempre. Toda vez que nós estudamos um instituto de processo civil, nós precisamos saber o seu contorno, o seu regramento, mas nunca se esquecer de ver se isso se aplica ou não se aplica no processo de trabalho e em que medida se aplica, tá bom? Quando nós falamos de processo cautelar, nós temos uma certa dificuldade no processo de trabalho, porque os nossos manuais normalmente não tratam satisfatoriamente dessa temática. Há um pontuamento da teoria geral das cautelares e depois no tratamento das medidas específicas um pouco a desejar. Eu recomendo a vocês um livro que eu acho muito bom para concurso, que é o do Alexandre Freitas Câmara. Alexandre Freitas Câmara, Lições de Direito Processual Civil, volume 3. Alexandre Freitas Câmara, Lições de Direito Processual Civil, volume 3. É da Lumen Juris. Não precisa ler o livro todo. Quando ele começa a tratar das cautelares específicas e depois das inominadas, há toda uma dinâmica e uma teorização do processo civil que normalmente não se aplica no processo de trabalho. Quando nós vamos para o procedimento das cautelares, muita coisa muda no processo de trabalho. E é isso que nós precisamos ter em mente, tá bom? Mas vejam essa teoria geral das cautelares, sobre essa teoria geral nós vamos falar agora, para que vocês consigam resolver as questões de concurso, especialmente segunda etapa. Então essa primeira parte mais teórica é destinada um pouco mais às questões de segunda etapa. Depois, quando tratarmos do regramento, algo mais específico para questões de primeira fase, tá bom? Toda vez que falamos de um instituto, precisamos saber da sua noção, do seu conceito. Querem anotar? Vamos lá. Ação cautelar é a ação em que se busca uma medida de urgência para assegurar uma situação de fato que resguarde a efetividade de outro processo. Repetindo, é a ação em que se busca uma medida de urgência para assegurar uma situação de fato que resguarde a efetividade de outro processo. Tá bom? Nessa noção, nesse conceito, nós já temos 3 pontos importantes. Primeiro deles, a cautelar é uma tutela de urgência. Então eu preciso ter uma outra visão desse instituto. Recomendo para vocês um artigo meu sobre as tutelas de urgência que se encontra no nosso site, no site do CAMAT, tá bom? www.camat.com.br. Nesse artigo de tutelas de urgência, eu faço uma comparação entre a tutela cautelar, a tutela mandamental e a tutela antecipada. São as 3 tutelas de urgência que nós precisamos estudar, saber o que uma tem em relação à outra e por que são 3 medidas distintas. O que uma tem que a outra não tem. Não é isso? Então, toda vez que estudarmos tutelas de urgência, é importante termos isso em mente. São 3 espécies destacadas, muito importantes: a tutela antecipada, a tutela cautelar e a tutela mandamental.